E me interessou quando eu li esse texto e eu comecei a ver esta palavra, e quando começa Tiago dizendo no texto, e ele começa assim, olha, de onde vêm as guerras, contenda entre vós, é o verso 1. Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, e nada tende, porque não pedis. Então eu começo a entender que os maiores problemas em que nós enfrentamos na vida são provenientes de nós mesmos, querido. Que é isso, pastor? Devido à nossa cobiça, devido ao nosso vontade, a nossa ganância, nós então começamos a guerrear contra nós mesmos. Nós fazemos o possível e o impossível para alcançar aquilo que nós sonhamos. E quando nós não alcançamos, nós não assumimos as nossas responsabilidades, e nós começamos às vezes até a culpar Deus, porque as coisas não estão indo como nós queremos que vai. E Tiago estava dizendo justamente isso. Porventura, as guerras e os problemas não são provenientes de vós, porque desejais e não conseguem, e isso então começa a girar um problema na vida do ser humano, e ele começa a pensar que isso, Deus não está nessas coisas. Queridos, primeira coisa que nós precisamos entender, diz o salmista que Deus, Ele cumpre o desejo do nosso coração. Os irmãos conhecem esse texto e sabem disso. O salmista falando que o Senhor, Ele cumpre o desejo do nosso coração. Isso é uma verdade bíblica. Agora, uma coisa que eu e você precisamos entender, é se o nosso desejo, é se nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus. Porque se o nosso desejo e a nossa vontade não estiver de acordo com a vontade de Deus, querido, infelizmente as coisas não vão ser realizadas. E ele ainda continua dizendo, olha, é porque talvez vocês estão pedindo mal e para gastar nos deleites, nos vossos próprios deleites. Quantos de nós queremos tantas coisas, mas nós não temos pensado no nosso próximo, nós não temos pensado nos demais, e estamos unicamente e exclusivamente pensando em nós mesmos. E eu quero te dizer algo nesta noite, que muitas vezes isso acontece até mesmo no âmbito religioso, ou dentro da igreja, querido. Até mesmo no mundo em que nós estamos vivendo na igreja, as pessoas às vezes estão querendo coisas, não para glorificar e para exaltar o nome do Senhor, mas para que a glória seja acrescentada na vida dele. E eu quero te dizer que você não vai receber, porque Deus não vai te dar. Porque a glória, ela é unicamente e exclusivamente de Deus. E outra coisa que eu vejo aqui nesse texto, e que às vezes nós não entendemos, querido, Deus tem estabelecido um plano para a nossa vida, e o plano de Deus para nós como igreja, é de nos abençoar, querido. Deus não tem se colocado como uma pessoa, um Deus para amaldiçoar a nossa vida. Deus tem colocado numa posição de nos abençoar. Deus nos chamou para nos abençoar. Mas é preciso entendermos que nós precisamos submetermos à vontade dEle. Sujeitar a Deus significa isso. Tem muita gente que vem para a igreja e somente quer de Deus. Isso também é um pecado de rebelião.
Você sabe, quando a gente fala em rebelião, você sabe aonde surgiu o primeiro pecado? O que levou o homem a pecar? Você poderia dizer assim, pastor, ele comeu da maçã. Misericórdia, né, querido? Mas o pecado, querido, o primeiro pecado foi o pecado da rebelião contra Deus. Adão se rebelou contra Deus. E olha o que a Bíblia fala. Ela diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. A Bíblia fala dessa forma. E Adão, ele se rebela contra Deus, porque Deus havia dado uma ordenança, e ele tinha que submeter à vontade de Deus. E Adão, ele esquece daquela ordenança, ele deixa de entrar debaixo da sujeição de Deus, que Deus tinha dado para ele, e ele então, ele infere aquilo que Deus tinha dado. Ele não guarda a palavra do Senhor. O Senhor disse para ele, Adão, você pode fazer tudo aqui no jardim, querido. Você pode comer o fruto, você pode cuidar dos animais aí, pode fazer o que você quiser aqui no jardim. Mas tem uma coisa, desta árvore que eu estou pondo aqui, você não vai tocar nela, você não vai comer do fruto dela. E Abraão esquece daquele princípio. E o Senhor fala, olha, porque no dia em que você comer, certamente vai morrer. Ele esquece daquilo, querido. Ele esquece e ele se rebela contra Deus, ele desobedece aquilo que o Senhor tinha colocado. Então, a primeira coisa para nós sermos vitoriosos, para eu e você vencermos o inimigo, afugentar o inimigo da nossa vida, nós temos que submeter à vontade de Deus. Nós vemos na Bíblia pessoas que submeteram à vontade de Deus, mas nós vemos também pessoas que não prevaleceram, porque não submeteram à vontade de Deus. Quando você abre a Bíblia, você vai ver no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, o verso 23, que é o texto que eu disse aí, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Samuel estava falando isso para Saul. Deus fala para Saul assim, olha, você vai invadir, você não vai deixar ninguém vivo, você vai matar tudo. Desta peleja você não vai trazer o despojo, porque quando o rei guerreava, o despojo, que era o gado, as ovelhas, tudo de bens, o ouro, a prata, era para o exército. Eles pegavam, tomavam posse daquilo, Deus dava para eles, mas dessa diz o Senhor falou, você não vai tocar. E um ato de desobediência custa muito caro na nossa vida, querido. Eu queria que você segurasse isso. Um ato, por menor que seja, quando nós infligimos aquilo que Deus tem colocado, causa algo terrível na nossa vida. E por aquele ato de Saul, que ele vai ali, invade aquela cidade, mata os homens, mata todo mundo, mas ele olha e vê um gado diferenciado, algo bonito. O inimigo tem colocado coisas boas nas nossas vistas, meus amados. Coisa boa na nossa frente. Não pensa você que o inimigo vai colocar algo que não presta para você, não. Aparentemente, as coisas do inimigo são boas. Ninguém pode questionar isso. Quando você olha